Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos meditar sobre a Epifania do Senhor, a visita dos magos, considerados aí então como reis magos. Então nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nós vamos lendo, eu vou parando em alguns versículos que eu creio serem importantes, para a gente poder compreender um pouquinho mais esses versículos e a própria Sagrada Escritura. É essa a intenção, poder apenas te ajudar a meditar um pouquinho mais e, é claro, depois você, com a graça de Deus, pode continuar a sua meditação, a sua oração, a partir daquilo que, quem sabe, você esteja aprendendo aí um pouquinho com a própria Bíblia. É o que eu quero contribuir aí com você, te ajudar a ler a Bíblia, quem sabe de uma maneira que você ainda não viu, que você ainda não conseguiu ler. Então nós vamos lá. Vai dizer que, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então vamos parar por aí. Magos, quem que eram esses magos? Muitos estudiosos dizem que realmente eram mágicos, eram homens que buscavam a astrologia, eram homens que mexiam com a magia, e isso nós podemos ver, até Inácio de Antioquia vai dizer isso. Vou ler uma frase de Inácio de Antioquia aqui, de Santo Inácio, que diz o seguinte: toda magia foi destruída, toda ligação de malícia abolida, a ignorância foi dissipada e o antigo reino arruinado quando Deus apareceu em forma de homem. Então, Inácio de Antioquia também via esses magos como homens da magia. Eram pagãos, vindo de uma região distante, vinda do Oriente, pessoas que se deixavam conduzir pelos astros. Não eram apenas estudiosos, não eram apenas astrônomos, mas eram astrólogos, eram pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro, se deixavam guiar pelos ídolos, se deixavam guiar pelas coisas criadas, pela estrela, pelos astros criados pelo próprio Deus, como nós vemos no livro do Gênesis. E por que a Bíblia faz questão de dizer que vinham do Oriente? Magos, então olha, que alguns magos do Oriente, para dizer que vieram de muito longe. Isso é muito importante para nós. Nós já falamos aqui sobre a visita dos pastores. Os pastores estavam nos campos e foram até Belém. Então os pastores estavam nos campos das terras de Belém. E os anjos apareceram dizendo, eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu hoje para vós o Salvador. E eles foram ver o menino. Os pastores representam o próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel, que estavam pertos de Deus e que foram agora conhecer Deus que se fez homem. Então foram até Belém e viram o menino. Agora os magos representam os pagãos. É para dizer que a salvação de Jesus é para os de perto e para os de longe. Aqueles que estão perto como aqueles que estão longe. É o que vai dizer o profeta Isaías no capítulo 60, que é a primeira leitura de hoje. Olha, eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória se manifesta sobre ti. Aí fala que os povos caminham a tua luz, E diz, teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Então, ou seja, a salvação em Jesus Cristo, a salvação de Jesus é para os de dentro, os de perto, como para aqueles que estão longe, aqueles que estão fora. Por isso que esses magos, então, pagãos, que não conheciam o Deus único, como Israel já conhecia, e que vieram de longe do Oriente, chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Se realmente os astros revelassem a verdade, se os astros estivessem aqui, quando eu digo os astros aqui, a magia que eles procuravam, a adoração que eles faziam aos astros e acreditavam que os astros eram deuses, se eles revelavam realmente a verdade na sua plenitude, eles saberiam a resposta. Eles não precisavam chegar em Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus.
Isso significa, se eles chegaram a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer, é sinal que eles estavam perdidos. Eles não tinham respostas. Não encontraram nos astros, na sua magia, no paganismo, não encontraram a única resposta que eles precisavam. Onde nasceu o rei dos judeus? Onde nasceria? Não sabiam. Estavam perdidos, não tinham uma revelação total. É claro que Deus pode se servir daquilo que Ele mesmo criou? Pode. Deus poderia se servir dos astros? Poderia se servir, mas não fazer dos astros um Deus, não fazer dos astros aquele que deve ser seguido. Deus pode se servir das criaturas. As criaturas, a beleza da obra de Deus, nos remete à beleza divina. Toda criatura de Deus é reflexo da beleza divina. Agora, então, só que não traz em si a resposta que o homem precisa, a resposta para o seu vazio interior. Isso só Deus pode dar. Então, chegaram perdidos, chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa estrela no Oriente, nós podemos vê-la lá em Números, capítulo 25. Um pagão, Balaão, vai falar dessa estrela. Ele diz assim, olha: vejo-o, mas não agora. Contemplo-o, mas não está perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel, quebra as têmporas de Moabe e destrói todos os filhos de Sete. Então, por que nós vemos aqui dizendo que os magos vão dizer: nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo? Olha que interessante. Nós vimos aquilo que um outro pagão já tinha dito, que a sua estrela se levantaria. Nós vimos a sua estrela. O que significa isso? Significa nós vimos o esplendor da sua luz. Nós vimos a própria estrela, que é criatura de Deus, que foi criada para iluminar durante a noite, junto com a lua, brilhar, fazer brilhar a luz de Deus no meio das trevas. Nós vimos a luz dele refletida nessa estrela. Essa estrela que um outro pagão já tinha dito que foi Balaão. Nós vimos a sua estrela e nós viemos adorá-lo. Olha que interessante, o caminho que os magos já estão fazendo. Já deixaram o Oriente, já deixaram a terra distante, já estão aos poucos deixando o paganismo. Viram a estrela e não vieram adorar a estrela, não. Eles vão dizer: olha, nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, naquela terra onde não se conhece ainda o Deus verdadeiro, nós vimos o reflexo da sua luz chegar lá para nós. Do Oriente vem a sua luz. Então essa luz chegou para nós lá. E nós vimos a sua luz e viemos adorar aquele que é mais do que os astros. Aquele que é o astro verdadeiro. Aquele que é a estrela verdadeira, como vai dizer Números capítulo 25. Aquele que é o Deus verdadeiro, esse nós viemos adorá-lo, prestar culto a ele. Ao saber disso, olha que interessante. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Claro, o medo dele era perder o seu reinado, enfim. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Por que ele reúne os sacerdotes e os mestres da lei? Ele reúne aqueles que conhecem a Torá. Ele reúne aqueles que conhecem a palavra. Ele reúne aqueles que sabiam das profecias. Isso já é muito importante, porque os magos chegaram perdidos sem ter resposta. Herodes vai naqueles que têm a resposta. Onde está a resposta? Na palavra de Deus. Onde está a resposta? Naquilo que Deus revelou no Antigo Testamento. Lá já está falando sobre aquele que deveria vir. E aqui interessante, ó. Então perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Isso é o profeta que diz. Onde está a resposta? Na palavra de Deus. Aqui está a verdade.
não nos astros que os magos procuravam. Então, eles não encontraram resposta na terra distante, não encontraram resposta nas suas magias, não encontraram respostas na sua própria astrologia, então vieram buscar resposta na palavra de Deus. E ali tiveram a resposta. Então, é claro, o Evangelho vai dizer que Herodes, nós já conhecemos o texto, né? Já vou pular isso aqui, que Herodes chamou os magos em segredo, pediu para falar para eles, se vocês encontrarem o menino, me revela que eu vou lá também reverenciar. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles. A própria luz que conduz nas trevas, que eu disse que é o reflexo do próprio Cristo, porque o mundo está em trevas, vai dizer o profeta Isaías. Olha, eis que a terra está envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti, sobre eles já começava, apareceu o Senhor, e sua glória se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz. A luz do nascimento de Cristo, cumprindo o profeta Isaías capítulo 9, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, diz a Bíblia. E essa luz não podia ficar só em Belém, era uma luz tão grande que resplandeceu no mundo inteiro e chegou no Oriente. Então, a estrela que ia diante deles, vou repetir, e a estrela que tinha visto lá no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. O que diz o texto? A estrela parou, acabou. Ela já não tem mais função, ela já não tem mais missão, porque ela parou, ela terminou a sua missão. Essa palavra parou também poderia ser traduzida como se apresentou. Ela se apresentou e se submeteu ao grande astro, pegando números 25. Vamos compreender astros a partir de número 25. Estou dizendo que Jesus é um astro, mas estou dizendo a partir de números 25, que vai dizer que eu vi a sua estrela, eu vi a sua estrela se levantar, eu vi a sua estrela aparecer. Então, a partir desse texto que nós falamos assim. Então, diante da nova estrela, diante da estrela que é Jesus, como diz números 25, essa outra estrela parou, terminou. Ela ficou parada, se submeteu, se apresentou àquele que é a luz verdadeira. Então aí nós já vemos que todo o paganismo se submete a Jesus Cristo. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. A palavra adorar é colocar a boca no chão, na terra, reconhecer a sua pequenez, a sua limitação, se reconhecer pó e adorar aquele que nos sustenta no ser, o próprio Deus. Então eles entraram, adoraram. Esse adorar é reconhecê-lo como Deus. Reconheceu que a resposta está nele, reconheceu que ele é a resposta para o mundo, reconheceu que ele é a luz verdadeira, reconheceu que muitos virão de longe para encontrar o Deus verdadeiro. Foi o que eles fizeram. Adoraram o menino Deus. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro se oferece para o rei, incenso para Deus, reconhecendo a divindade dele, e a mirra, essa erva amarga que ao mesmo tempo perfuma, lembra já do sepultamento de Cristo, e ao mesmo tempo lembra os sofrimentos de Cristo, desse menino que daria a vida pelos homens. E também pode representar para nós, como são três presentes, a tradição viu e de séculos atrás que poderiam ser três reis. Três magos, porque deram presentes, foram considerados reis, mas viram que poderiam ser três magos. E três por quê? Porque na época bíblica acreditava que só existia três nações. Então por que três magos? Porque só existia três nações, então significa que todas as nações se submetem a ele. Todas as nações o adoram e reconhecem que ele é Deus. E diante desses presentes, o ouro, que pode ser, nós poderíamos dizer que o ouro é o que de mais caro é, de precioso, poderia também ser as nossas vidas, ofertadas a Deus. O ouro, a preciosidade da nossa vida, da nossa alma, a essência do nosso ser, é oferecida a Ele, a nossa vocação, o nosso tempo, a nossa vida ofertada a Ele ainda é pouco. Então é o nosso ouro que nós oferecemos a Ele.
o incenso, as nossas orações, aquilo que nós fazemos, os nossos louvores. O incenso que sobe ao céu, que representa as orações que sobem ao céu, os nossos louvores que sobem a Deus. Fomos criados para o louvor da sua glória. Então é o nosso louvor que sobe a Ele. E a mirra, os nossos sacrifícios do dia a dia, aquilo que deixamos, aquilo que perdemos, porque no reino dos céus ganha aquele que perde. Então os nossos sacrifícios do dia a dia para o louvor da sua glória, para que Ele seja tudo em todos. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. É o versículo que eu mais gosto desse capítulo de Mateus, que fala da ascensão. Porque olha, eu disse que eles vieram de uma terra distante, vieram da magia, do paganismo, de tudo aquilo que nós podemos, como vai dizer o próprio Inácio de Antioquia. Mas retornaram para sua casa, para sua terra, seguindo outro caminho. Isso é muito importante aqui no texto. Eles vieram pelo caminho do paganismo e vão voltar para casa transformados. Que outro caminho é esse? Não é só o caminho de não ir até Herodes, não. Esse outro caminho nos remete a João 14, versículo 6, quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles vieram por um caminho longe, um caminho de vida velha, um caminho de vida antiga, um caminho de paganismo, e voltaram para a própria terra no caminho novo, que é o próprio Jesus. Não mais num caminho de trevas, não mais perdidos, sem saber onde encontrar a resposta, porque foi assim que eles chegaram a Jerusalém. Vieram por um caminho perdidos. Agora voltaram por um caminho de encontro. Encontraram o Senhor e voltaram por esse caminho, que é o próprio Cristo. Imagina esses homens voltando para casa, voltando para sua terra, transformados. Viram a luz verdadeira, adoraram a estrela profetizada por Balaão, adoraram o próprio Senhor, o Filho de Deus. Adoraram com a boca no chão e reconheceram que Ele é o Senhor. Eu quero terminar com um versículo que nos chama muita atenção, mas às vezes a gente não presta atenção, que é o versículo 11. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ué, cadê São José? Será que foi fazer compras? Saiu para dar um passeio? Estava muito cansado? O menino chorou a noite inteira? Não. Onde está José? Se na visita dos pastores, os pastores entraram na casa e viram viu José, Maria e o menino. Agora só está Maria. Só Maria com o menino. Repito, entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Cadê José? Por quê? Onde está José? É interessante esse versículo. Orando, pedindo a Deus que me desse uma resposta, o que o Espírito Santo soprou, gerou no meu coração foi o seguinte, e eu quero partilhar com vocês. Por que que o texto faz questão de dizer que só estava Maria com o menino Deus? Porque aqui já é uma antecipação da cruz. Aos pés da cruz só estava Maria com o menino que cresceu. Aqui começava a sua missão de atrair para ele todos os povos. Eu vou pegar com você João 12, 32. Diz assim: É agora o julgamento deste mundo. 31. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Quando Jesus fosse elevado da terra, ele atrairia todos para ele. Elevado onde? No alto da cruz. A cruz atrairia todos os homens de todas as nações para ele. E quando isso aconteceria, só estaria aos pés da cruz a Virgem Maria. Só estaria sua mãe aos pés da cruz. Então aqui nesse texto só está Maria com o menino, porque ele já está atraindo todos a ele. Ele já está atraindo povos pagãos que vêm de longe. Ele já está atraindo outras nações até ele. E o que aconteceria na cruz já começa a acontecer aqui, uma antecipação. E se na cruz só estava a Virgem Maria, aqui também só está ela para dizer: essa que está com ele,
quando outros povos quando outros povos, chegam para reconhecê-lo como Deus e adorá-lo como Deus, eu também estarei aos pés da cruz, sozinha com ele, quando o mundo inteiro se curvará e, como centurião, reconhecerá que ele realmente era justo. Por isso, é uma antecipação da cruz aqui, Maria sozinha com o menino Deus, e depois ela sozinha com o menino que cresceu e que cumpriu sua missão. No início da sua missão, trazendo os homens pagãos para adorarem e ao mesmo tempo mudarem de vida. Aos pés da cruz, quando todas as nações viriam para adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de Epifania, Epifania significa manifestação gloriosa, não é qualquer manifestação não, é a manifestação gloriosa. Aquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando ele vier em glória, já aconteceu na Epifania. Que essa Epifania aconteça também na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. E que nós aprendamos com esses magos que mudaram de vida, mesmo que a gente tenha vindo até Jesus por um caminho, que nós possamos continuar a partir dele por um outro e único caminho, que é ele mesmo, oferecendo a ele então, no dia a dia, o nosso ouro, que é a nossa vida, o nosso incenso, que são os nossos louvores, e a nossa mirra, que são os sacrifícios do dia a dia. Que a glória de Deus, que entrou no coração dos magos, entre também no seu coração e no coração da sua família. Que Deus lhe abençoe.